E quando o Senhor entendeu que os fariseus tinham ouvido que Yahushua fazia e batizava mais discípulos do que João, ainda que Yahushua mesmo não batizava, mas seus discípulos. Então aqui você está vendo, né? Yahushua não batizava, mas seus discípulos. Os discípulos de Yahushua são vocês, então vocês vão ser batizados no sangue, dando a sua própria vida. Deixou a Judéia e foi outra vez para a Galiléia. E era-lhe necessário passar por Samaria. Foi, pois, a uma cidade de Samaria chamada Sicar, junto da herdade que Jacó tinha dado a seu filho José. E estava ali a fonte de Jacó. E Yahushua, pois, cansado do caminho, assentou-se assim junto da fonte. Era isto quase a hora sexta. Veio uma mulher de Samaria tirar água. Disse-lhe Yahushua, dá-me de beber. Basicamente aqui nas escrituras você vê o que está acontecendo. A pessoa ficou no arrebatamento, Yahushua foi para outro lugar, e por fim ele foi até uma cidade para procurar essa mulher aqui, do poço de Jacó. Porque os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. Ou seja, os discípulos foram comprar comida. E que comida é falada aqui? A única comida é espiritual, significa que os discípulos foram para o lugar errado, ainda não chegaram no canal. Disse-lhe, pois, a mulher samaritana, como sendo tu, judeu, me pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os israelitas não se comunicavam com os samaritanos. E Yahushua respondeu e disse-lhe, se tu conheceras o dom do Altíssimo, e quem é o que te diz, dá-me de beber, tu lhe pedirias, e ele te darias água. Então aqui ele está falando, se você conhecesse o dom do Eterno, seria você pedindo para ele o entendimento, e não você pedindo o entendimento para um homem. Disse-lhe a mulher, Senhor, tu não tens com que atirar, e o poço é fundo. Onde, pois, tens a água viva? És tu maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço, bebendo ele próprio dele, e os seus filhos e seu gado? Então, basicamente, isso daqui é uma pessoa ficando brava, porque ela foi falada para ele as escrituras e não ouviu o homem. Tá falando, quem é você? Por acaso você tem alguma faculdade? Você tem alguma faculdade de teologia? Tem um cursinho aí? Então a pessoa, ela não aceitou uma pessoa comum indo falar com ela. Porque se ela realmente entendesse o dom do Eterno, ela não estaria atrás do homem, mas estaria atrás da palavra do Eterno. Ela entenderia que a salvação dela se constitui em ler as Escrituras, e não em ir atrás da congregação e nem tampouco atrás do homem, porque estas coisas fizeram ela ficar para o segundo plano. Correr atrás da faculdade não fez diferença. Correr atrás de um diploma não fez diferença alguma. Participar de alguma congregação não fez diferença. Estar no meio da política fez alguma diferença para alguém? Não. Ser um professor de diploma renomado fez alguma diferença para o mundo? Não. Ser um cientista que trouxe uma cura milagrosa sobre o câncer fez alguma diferença para ele ou para o mundo? Podem falar que sim, mas também não. Porque se essa pessoa que tivesse câncer ela tivesse ido atrás da palavra e tivesse morrido, ela morreria salva. Mas essa pessoa que teve câncer, ela foi atrás da cura dela, para que depois que ela tivesse curada do câncer, ela voltasse para a vida de pecado dela e futuramente ela morreria. Então, basicamente, essa pessoa que trouxe cura aí para o câncer, se é que ele trouxe cura mesmo, ele basicamente prolongou a estadia dela nesse mundo. Mas se aquela pessoa ela fosse prudente, fosse realmente inteligente, ela teria aproveitado daquela oportunidade para deixar esse mundo para a vida eterna, para a salvação dela. Mas isso era porque essa pessoa que teve câncer, ela não tinha o entendimento necessário para dar a vida dela. E no caso, a vida dela seria no leito. Então aqui você vê a troca de valores. A pessoa prefere muito mais aquilo que ela vê do que aquilo que ela não vê. E até mesmo ela tendo entendimento daquilo que ela não vê, que é a salvação, ela ainda pede para que ela vê. A oração dela era constituída em Senhor, me cura. Mas ela não entendia que a cura dela era referente aos pecados. Porque se ela tivesse pedido cura para o Senhor, seria a salvação dela. E se ela fosse só um pouquinho mais esperto, ela teria se aproveitado do mal para transformar numa bênção na vida dela. Porque a pessoa pede cura, é curada do câncer, fica no arrebatamento e agora vai passar por um estado muito pior do que ter uma doença. Se ela tivesse sido prudente, se ela tivesse sido autêntica, ela teria se aproveitado do câncer para morrer logo e ser levada para o céu. Eu não estaria passando por essa situação. Então você vê que a inteligência do homem não tem inteligência nenhuma, porque essa pessoa é extremamente burra. Porque se ela realmente tivesse inteligência, ela não estaria nem nesse mundo. Isso é um homem sem Deus. Por isso que fala que todo mundo foi destituído da glória do Altíssimo. Todo mundo deixou de ser inteligente. E Yahushua respondeu e disse-lhe, qualquer que beber desta água, tornará a ter sede. Qualquer que ouvir o homem, tornará a ser incrédulo, tornará a ser sem entendimento, tornará a ser mais burro ainda. Mas aquele que beber da água que eu lhe der,
nunca terá sede. Porque quem que está dando? O Altíssimo. E se o Altíssimo te dá a água, te dá a palavra, você nunca vai faltar em entendimento, nunca vai faltar em obra. Porque a água que eu lhe der, se fará nele uma fonte de água que salte para a vida eterna. Então, através da palavra, ele vai te transformar num manancial de águas vivas que salte para a vida eterna. Mas a pessoa ela não tinha um entendimento. Ela nem sequer sabia nada das escrituras, porque ela corria atrás do homem. E o homem ensinava coisas inúteis. Por ela beber de uma cisterna podre, ela basicamente acabou morrendo na podridão. Não que ela morreu fisicamente, mas ela acabou ficando no segundo plano. Agora diga para si mesmo: eu não sou burro em nome de Yahushua Hamashiach. Eu aprendi com os meus erros em nome de Yahushua Hamashiach. O Eterno vai prover a minha salvação em nome de Yahushua Hamashiach. O Eterno vai me dar essa água que me fará saltar para a vida eterna em nome de Yahushua Hamashiach. E persevera nisso. Disse-lhe a mulher: Senhor, dá-me desta água, para que não mais tenha sede e não venha aqui tirá-la. Então essa mulher ela estava sendo em partes prudente, porque ela estava pedindo para o Eterno dar essa água para que ela não voltasse para esse mundo tomar essa água podre. Quer dizer o quê? Se essa mulher que é esse mundo tivesse um entendimento melhor, ela não estaria indo atrás do homem, mas ela correria apenas para as escrituras. E o próprio Eterno daria essa água que ela necessita. E pelo Eterno dar o entendimento, ela não tornaria a voltar para o entendimento do mundo. Disse-lhe a Yahushua: vai, chama teu marido e vem cá. A mulher respondeu e disse: não tenho marido. Disse-lhe a Yahushua: dissestes bem, não tenho marido. E Yahushua está falando o quê? Tu tá certa que não tem marido, porque o marido aqui é Yahushua. E o marido que ela tem é a carne dela, e a carne dela é também os demônios. Porque tiveste 5 maridos, e o que agora tens não é o teu marido. Isso dissestes com verdade. Quer dizer o quê? Que essa mulher, ela estava dentro do corpo, e dentro do corpo tem os 5 sentidos, a visão, o tato, o paladar, o olfato e a audição. E por fim, ela tinha mais um marido, que era o demônio que usava o tato, o paladar, a audição, visão e olfato para fazer o que queria nessa terra. Disse-lhe a mulher: Senhor, vejo que és profeta. Nossos pais adoraram neste monte, e vós dizeis que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Yahushua: Mulher, crê-me que a hora vem, em que nem neste monte, nem em Jerusalém adorarei o Pai. Então aqui você vê, né? Que Yahushua está falando que chegará uma hora onde as pessoas não precisarão de um lugar para chamar casa do Altíssimo, mas aonde a pessoa estiver é o lugar onde ela deve adorar. Mas como ela foi ensinada desde a infância de que ela só poderia adorar o Eterno se ela estivesse em tal lugar, ela só achava que o Eterno estava vivo lá dentro. Mas quando ela saía de lá de dentro, ela voltava para uma vida morta. Ela não conseguia raciocinar que o Eterno estava com ela independente de onde ela estivesse. Vós adorais o que não sabeis. Nós adoramos o que sabemos porque a salvação vem dos israelitas, ou judeus. Judeus porque Yahushua veio da tribo de Judá. E israelitas porque a salvação veio através desse canal. E as pessoas não sabem o que adoram. Essa é a pior parte. Dizem que adoram o Eterno. Mas quando ele pedia para parar uma ação, não parava. Mas quando o próprio corpo pedia para fazer alguma coisa errada, ia lá e obedecia o corpo. Então a adoração dele estava resoluto em adorar o corpo. Porém a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito, no entendimento, e em verdade, na palavra, porque o Pai procura a tais que assim o adorem. Por que você acha que poucas pessoas foram levadas no arrebatamento? Porque essas pessoas estavam adorando o Pai pelo entendimento, eles sabiam o que estavam fazendo. E eles estavam adorando em verdade, na palavra do Eterno. Por que você acha que uns subiram e outros ficaram? Porque uns que faziam parte da congregação ficou e outros que não faziam parte da congregação subiu. Porque os que estavam fora da congregação tinha entendimento, estava adorando em verdade. E os que estavam na congregação não tinham entendimento e nem a verdade. O amor deles estava constituído em adorar o homem. O Eterno é espírito, e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. Ou seja, o Eterno é o entendimento, e importa que os o adorem com entendimento e com verdade. A mulher disse-lhe: eu sei que o Messias vem, que se chama o Ungido, vem. Quando ele vier, nos anunciará todas as coisas. E Yahushua disse-lhe: eu sou, eu que falo contigo. Então, basicamente, esse eu sou, ele está falando: é esse o canal, esse mesmo que você está ouvindo. Sua salvação está aqui. E nisto vieram os seus discípulos e admiraram-se de que estivesse falando com uma mulher. Todavia nenhum lhes disse: que perguntas? Ou por que falas com ela?
Então aqui você vai ver que ninguém vai se questionar, né? Realmente vão entender, esse é o canal. E não vai ter tipo, será se é outro? Será se é outro? Não, é realmente isso. Deixou, pois, a mulher o seu cântaro. Foi à cidade e disse-lhe aqueles homens, vinde, vede, um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Porventura não é este o Messias? Então aqui o canal está falando tudo a respeito do que vocês têm feito. Principalmente o canal do Espírito Santo Ministra. Lá ele está falando toda a apostasia, está falando sobre o feminismo e várias outras organizações que tem espalhadas por aí. E por fim, esse canal também está falando através da visão todo o engano do mundo. Porventura não é este a sua salvação? Não é este o canal do Espírito Santo? Saíram, pois, da cidade e foram ter com ele. Entretanto, os seus discípulos lhe rogaram, dizendo, Rabi, come. Porém ele lhes disse, uma comida tenho para comer que vós não sabeis. Então, basicamente, o Eterno está falando, né? Vocês comerão uma comida que outras pessoas não conhecem, que no caso é o que vocês vão precisar fazer para dar vida. Então os discípulos diziam uns aos outros, trouxe-lhe porventura alguém algo de comer? E Yahushua disse-lhes, a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou, e é realizar a sua obra. Então você vê que a comida de Yahushua é fazer a vontade do Eterno. E a comida de vocês agora será fazer a vontade do Eterno pela segunda vez. Lembre-se que quando vocês estiverem totalmente tomados pela palavra, Yahushua se revestirá da sua carne. E quando o demônio entrar na sua casa para ele vir te torturar, vai ser o próprio Yahushua falando as palavras dentro de você e você repetindo. E por fim, quando você estiver dentro do jogo, aí virá aquele vento, virá o Eterno falando no ouvido de vocês, por mais que vocês estejam sozinhos, para que vocês se lembrem o que vocês precisam fazer dentro do jogo. E lá será verdadeiramente a escolha de vocês. Não existirá pressão, não existirá fadiga, não existirá nada. Aqui vocês tiveram que escolher por causa do arrebatamento. Ou vocês escolhem isso, ou vocês escolhem aquilo, por pressão de ambas as partes. Mas dentro do jogo não existirá isso, então significa que será totalmente vocês escolhendo o que vocês querem. Quem é você? Não dizeis vós que ainda há 4 meses até que venha a ceifa? Eis que eu vos digo, levantai os vossos olhos e vede as terras, que já estão brancas para as ceifas. Então se olhem, vejam, vocês já estão prontos. A diferença é que agora vocês vão através do canal. E o que ceifa, recebe galardão, e ajunta fruto para a vida eterna, para que assim o que semeia como o que ceifa, ambos se regozijem. Então esse canal semeou dentro da vida de vocês, e depois vocês serão ceifados, e ambos se regozijarão. O Eterno que ceifou e vocês que foram ceifados. Porque nisto é verdadeiro o dito, que um é o que semeia, e outro o que ceifa. Esse canal semeou, e os anjos vieram ceifar vocês para o Eterno. Esse canal semeou, e através da semente que foi semeada dentro de vocês gerou um fruto. E esse fruto foi vocês dando a vida, e por fim os anjos vindo buscar vocês. Eu vos enviei a ceifar onde vós não trabalhastes. Outros trabalharam, e vós entrastes no seu trabalho. Quer dizer o quê? Que Yahushua veio primeiro e falou com os discípulos montaram todo o evangelho do Novo Testamento e trouxe para vocês. E por fim, o Eterno usou outras pessoas para trabalhar no que os discípulos plantaram, para que através do canal semeaste dentro de vocês e por fim, o evangelho dos discípulos semeasse vocês de volta, ou melhor dizendo, recolheste vocês de volta para o Eterno. Então primeiro veio Pedro, Pedro falou, por fim veio outra pessoa que pegou a palavra do Pedro e semeou na vida de vocês, e por fim o anjo veio e usou a palavra do Pedro para semear, para ceifar vocês para levar para o Eterno. Sendo que não foi Pedro que disse, mas foi o Eterno usando Pedro para falar. Então, no fim, o Eterno fez tudo sozinho. Nada de surpresa. E muitos dos samaritanos daquela cidade creram nele, pela palavra da mulher que testificou. Disse-me tudo quanto tenho feito. Então vocês vão crer sem nem precisar ver. Vocês já vão acreditar que vocês já estão salvos, em nome de Yahushua HaMashiach, porque o canal já está falando tudo o que vocês precisam fazer. E quando vocês saírem lá fora, é só um processo, porque verdadeiramente, espiritualmente, vocês já estão salvos. Lembrando, né, que vocês precisam escolher essa salvação, porque só falar eu tô salvo e não fazer nada, você não tá salvo não. Cadê suas obras? Mas através das obras que mostra que você já está salvo. E depois ter com ele e os samaritanos, rogaram-lhe que ficasse com eles. Então ficou ali 2 dias. Seja, Yahushua ficou com os samaritanos 2000 anos, e por fim deu arrebatamento e agora vai ter que ficar aí com vocês pouquíssimo tempo. Muitos mais creram nele, por causa da sua palavra. Ou seja, Yahushua abria a boca ali e ele não precisava nem manifestar um milagre, mas muitos creram só no que ele falava. Isso porque os samaritanos eles estavam cheios da palavra também. Eles não estavam cheios das doutrinas dos fariseus da época, mas eles tinham muito bem o conhecimento da palavra.
e agora vocês também. E dizia a mulher: já não é pelo teu dito que nós cremos, porque nós mesmos o temos ouvido, e sabemos que este é verdadeiramente o Messias, o Salvador do mundo. E 2 dias depois partiu dali, e foi para a Galiléia. Então você vê, Yahushua ficou 2000 anos, ou melhor dizendo, passou um tempo nesse mundo, antes do arrebatamento ele foi embora. E agora ele vai passar mais algum tempo com vocês aqui nessa terra. Yahushua agora vai ficar com vocês só mais 3 anos, da parte de Apocalipse. E quem passar dessa data aí está quase totalmente condenado. Não dá para dizer o que vai acontecer porque o futuro pertence ao Eterno. Porque Yahushua mesmo testificou que um profeta não tem honra na sua própria pátria. Então você vê, né? Que uma pessoa que fala a palavra do Eterno nunca tem honra perante os outros. Chegando, pois, a Galiléia, os galileus receberam, vistas todas as coisas que fizeram em Jerusalém, no dia da festa, porque também eles tinham ido à festa. Segunda vez foi Yahushua a Caná da Galiléia, onde da água fizera vinho, e havia ali um nobre, cujo filho estava enfermo em Cafarnaum. Ouvindo este que Yahushua vinha da Judéia para a Galiléia, foi ter com ele e rogou-lhe que descesse e curasse seu filho, porque já estava à morte. Então Yahushua lhe disse: se não virdes sinais e milagres, não crereis. Esse nobre aqui é as pessoas que foram levadas no arrebatamento. Elas rogaram por aquelas pessoas que vão ficar no arrebatamento. Disse-lhe o nobre: Senhor, desce antes que meu filho morra. Disse-lhe Yahushua: vai, o teu filho vive. E o homem creu na palavra que Yahushua lhe disse e partiu. Então quer dizer o quê? A pessoa nobre, que no caso é que está obedecendo totalmente a palavra do Eterno, rogou por aquela pessoa para que o Eterno desse algum jeito para que ela fosse salva. E o Eterno disse que salvaria aquela pessoa. Então, por um intermédio de oração de outras pessoas, essa pessoa veio se tornar salva. Por intermédio desse canal, a pessoa veio a se tornar salva. Por isso que as pessoas partiram tranquilamente no arrebatamento, confiando no Eterno que ele fosse salvar quem ficou no arrebatamento. Então, você que ficou no arrebatamento, alguém orou por você. Você que era um jogador profissional de algum jogo, ou até mesmo cantor, ou alguma coisa relativamente parecida com isso, alguém orou por você. Não no sentido de que você tivesse prosperidade ou bênçãos, mas alguém se lembrou de orar por você para que você se tornasse uma pessoa salva. Por acaso deve ter alguém aí nos Estados Unidos que canta e que só sabe espanhol, mas ficou no arrebatamento e está entendendo o que esse canal está falando. Sim, você realmente, você que cantava e que tinha um canal no YouTube, tem até uma filha. Nós vimos você, oramos por você, e agora você está aí ouvindo esse canal e entendendo tudo. Exatamente você que está ouvindo, eu te vejo, espiritualmente, tá? Perguntou-lhes, pois, a que hora se achara melhor. Disse-lhe, onde tem ontem, às 7 horas a febre o deixou. Não está falando o quê? E depois que teve essa oração, Yahushua, o Eterno atendeu pela oração, e depois de um tempo a febre veio deixar essa pessoa enferma. Quer dizer o quê? A pessoa veio morrer para esse mundo, ela veio dar a vida dela. E por fim ela foi encontrada sã e salva. A enfermidade já não estava mais dentro dela, a enfermidade é os demônios. Entendeu, pois, o pai, que era aquela hora a mesma que Yahushua lhe disse: o teu filho vive. Assim creu ele e toda a sua casa. Então, quando der o arrebatamento, as almas vão subir, vai ter os que ficaram, o Eterno vai atender a oração que fizeram por aquelas pessoas, tanto por pessoas famosas, né? Cantores, jogadores profissionais, pessoas que ensinam música, padeiros, políticos, por aí vai. Alguém deve ter orado, que orou por todos, né? Se não tivesse orado por você, você não estava aí, né? Então, enfim, e quando a pessoa ela der a vida, ela vai aparecer lá em cima, que o anjo levou, aí ela vai se lembrar da oração que ela fez por você e também o Eterno se lembrou da oração que fez por você. E Yahushua fez este segundo milagre, quando ia da Judéia para a Galiléia.